2025. O embaixador Chas Freeman está agora conosco. Embaixador Freeman, é sempre um prazer, meu estimado amigo. Antes de discutirmos o tumulto provocado pelo denominado Acordo de Paz de 28 pontos entre a Ucrânia e a Rússia, parece que os israelitas continuam a eliminar pessoas, desta vez no Líbano, assim como em Gaza. Bem, parece que a definição israelita de cessar-fogo é que os outros deixem de disparar contra eles, mas eles são livres para matar quem quiserem. Não existe um cessar-fogo verdadeiramente efetivo em Gaza ou no Líbano, apesar dos alegados acordos para interromper as hostilidades em ambos os locais. Os israelitas continuam persistentemente a demolir residências e infraestruturas físicas em Gaza. Prosseguem com a prática de assassinatos, incluindo de crianças, em números consideráveis. E no Líbano, evidentemente, não se retiraram do sul do Líbano conforme era exigido pelo acordo de cessar-fogo. E continuam a avançar com os seus ataques aéreos, incluindo o assassinato do comandante militar do Hezbollah. Então, imaginei que os Estados Unidos, sob este assim denominado Plano de Paz e o assim chamado Conselho de Paz, liderado pelo presidente Trump e gerido por esse criminoso de guerra Tony Blair, iriam garantir o cumprimento destes cessar-fogos. É uma piada, embaixador? Estas são falsas peças, não são uma verdadeira paz. E ninguém está a responsabilizar de forma adequada os violadores em Gaza. Na realidade, o Hamas e os palestinianos, após resolverem a sua significativa turbulência interna, parte dela provocada pelo patrocínio israelita de gangues que lucraram com os alimentos e suprimentos médicos internacionais que conseguiram entrar na faixa de Gaza, roubando-os e depois vendendo-os a preços extremamente elevados. Na verdade, ao colaborar na imposição do bloqueio israelita a alimentos e medicamentos após esse incidente, o Hamas tem sido extremamente respeitador do cessar-fogo. Israel necessita de criar justificativas, o que efetivamente faz. E no caso do Líbano, nem sequer se esforça para criar desculpas. Trata o Hezbollah como se o cessar-fogo simplesmente não existisse. Pensei em ti hoje de manhã. Um dos sites que costumo visitar é o dos nossos amigos em antiwar.com e eles relatam que os israelitas impediram um cirurgião americano de entrar em Gaza com o argumento de que ele não tinha licença para praticar medicina lá. Isso, evidentemente, é completamente absurdo. Repelente anti-humanitário. A necessidade urgente de tratamento cirúrgico entre os habitantes de Gaza é extremamente crítica. Não sei o que falar. Este é o tipo de legalismo exasperante que concedeu a Israel uma reputação desfavorável na sua região. Por que razão acredita que tantas pessoas se recusam a aceitar que o Mossad não teve qualquer envolvimento no homicídio de Charlie Kirk? Bem, não tenho certeza. Quero dizer, estamos a viver numa era em que as redes sociais disseminam de forma imediata e intensificam, recrutando adeptos em teorias da conspiração. Acho que as pessoas estão bem céticas sobre isso e aquilo. Considero que é bastante claro e evidente que Charlie Kirk estava sob uma pressão imensa dos doadores oligarcas sionistas judeus, dos quais ele dependia para retornar ao grupo e evitar expressar-se de forma negativa sobre Israel. Ele próprio estava, acredito eu, a chegar de maneira realista à conclusão de que Israel estava, de facto, a cometer genocídio em Gaza e a agir de forma completamente ilegal no que diz respeito a violações dos direitos humanos noutras partes, que era agressivo na região e que, como muitas pessoas concluíram, Israel, em vez do Irão, é a principal fonte de instabilidade na Ásia Ocidental.
ele estava a chegar a essa conclusão e, aparentemente, era um indivíduo com convicções bastante fortes e não cedia quando lhe instruíam para se conformar. Então, o lobby sionista possuía uma razão para antecipar que ele poderia desaparecer caso não se alinhasse com as suas perspectivas. E eu considero que isso gera uma suspeita. Claro. Ele foi tramado, mas não conheço base para isso. Certo. Qual é a situação atual das coisas internamente no que diz respeito ao primeiro-ministro Netanyahu neste momento? Ele ainda está em julgamento? Sim, exatamente. E além disso, né, o próprio gabinete dele, né, os extremistas no seu gabinete estão em conflito entre si sobre diversas questões. Houve uma reunião de gabinete muito conturbada, onde ele aparentemente tentou restaurar a disciplina e falhou. Houve uma discussão bastante acalorada entre Smotrich e Ben-Gvir, com Ben-Gvir a realizar um ataque verbal. Portanto, a desordem em Israel, a angústia, a anarquia, se assim preferir, está a alastrar-se até o círculo mais restrito. Curioso. Passando para a Ucrânia, sabemos quem foi o autor deste plano de 28 pontos? Creio que foi elaborado por Steve Witkoff e Dmitriev, mais especificamente Kirill Dmitriev, um empresário russo que recebeu a sua educação nos Estados Unidos, sendo um oligarca e confidente do presidente Putin. Não é, como foi afirmado, algo que os russos nos forneceram. Essa é uma acusação sem fundamento. Reflete uma certa consciência das posições de longa data da Rússia. Está parcialmente em alinhamento com elas, mas não completamente. E não possui verdadeiramente qualquer estatuto oficial. E é evidente, pois sugere um processo diplomático para terminar o conflito e estabelecer uma paz duradoura na região da Europa de Leste, envolvendo tanto a Ucrânia quanto a Rússia, além de uma reestruturação mais abrangente das relações de segurança no continente europeu, foi prontamente rejeitado pelos suspeitos habituais, aqueles que sempre sustentaram que a única maneira de a guerra chegar ao fim seria com a Rússia retornando às suas fronteiras anteriores a 2014, com a Ucrânia a recuperar todo o território que perdeu com os acordos de Minsk interrompidos e os falantes de russo sujeitos à ucranianização, com a Ucrânia a ingressar na NATO e assim por diante. Essencialmente, os europeus jamais apresentaram qualquer tipo de proposta concreta de paz. Aparentemente, a concessão deles de paz é, Vladimir Putin em raia, reparações financeiras por parte da Rússia e uma retirada completa russa de todo o território que foi disputado. Isso é totalmente irreal. A melhor coisa que se pode afirmar sobre este documento de 20 ou 28 pontos, que eu realmente não classificaria como um plano, é que ele impulsiona o diálogo e a discussão de forma firme na direção do realismo, e o realismo que daí advém, que o guia, é que a Ucrânia não possui perspectivas de recuperar o território que perdeu. Está em risco de perder, muito mais. A luta continua. Não há maneira de trazer os mortos de volta à vida. Mais de 1 milhão de cidadãos ucranianos perderam a vida ou ficaram fatalmente ou gravemente feridos e incapacitados devido a esta guerra. Não temos conhecimento do número exato porque os ucranianos o têm ocultado enquanto divulgam números extremamente exagerados para as baixas russas. Então, basicamente, os europeus querem continuar a guerra. Eles querem prosseguir com a guerra. Por que fazem isso? Porque estão a viver sob a ilusão de que a Ucrânia tem a capacidade de vencer esta guerra, de que a Rússia pode ser completamente derrotada. E o único resultado tangível da guerra tem sido redirecionar a Rússia para longe da Europa, em direção à China, aproximando ainda mais a China e a Rússia. Os russos mantiveram a sua forte relação com a Índia, eles expandiram as suas relações em África, a economia deles floresceu em vez de desmoronar.
Atualmente, em termos de paridade de poder de compra, eles representam a maior economia de toda a Europa. E, de alguma forma, as pessoas, os europeus e alguns membros da elite política dos Estados Unidos acreditam que persistir com a mesma estratégia vai resultar em algo positivo. Não resultará. Os europeus não possuem serviços de inteligência? Estamos familiarizados com o MI6? Não tenho conhecimento de como se denominam os serviços franceses ou alemães, mas se possuírem um grau de sofisticação semelhante ao da CIA ou MI6, não orientariam os líderes europeus afirmando que a situação é desesperadora? Zelensky não pode durar muito mais tempo. O exército está dizimado, não tem seres humanos suficientes. Estão a perder mais pessoas por mês do que estão a adquirir. Bem, se fossem verdadeiramente honestos, é isso que afirmariam. Contudo, creio que temos observado um processo não apenas na Europa, mas igualmente no nosso próprio país, em que as agências de inteligência são preparadas para comunicar aos que detêm o poder aquilo que eles desejam escutar e nada além disso. Assim, enfrentamos igualmente o problema com o MI6 especificamente, mas presumo que também com o DGSC em França e com o Serviço de Inteligência Alemão, onde as pessoas envolvidas no apoio de inteligência a programas em outros países, neste caso a Ucrânia, acabam por se tornar moralmente comprometidas com esses programas e desejam levá-los adiante, rejeitando críticas que sugerem que prosseguir é inviável. Pense no exemplo dos Estados Unidos, no caso da Baía dos Porcos, um projeto que era absurdo à primeira vista e que as pessoas na comunidade de inteligência, se o tivessem analisado, teriam sido capazes de dizer isso ao presidente. No entanto, os gestores do programa acabaram por prevalecer e o projeto avançou, resultando numa farsa e numa situação trágica para muitos dos envolvidos de ambos os lados. Portanto, isto não é raro, lamento dizer. Claro. Mencionou Carol Dmitriev e Steve Woodcock, duas pessoas que não estão oficialmente afiliadas ou não representam legalmente nenhum dos seus governos como os prováveis autores desta situação. Mas talvez houvesse um terceiro autor. Tenho a certeza de que vais identificar o nome no que o general Kellogg disse à Fox News no domingo. Chris, corte número 8. Temos de incluir documentos de apoio, provavelmente um anexo que seriam garantias de segurança, e falei com Jared Kushner recentemente e acho que conseguiremos incluir isso no plano. Mas é como uma estrutura. Há 28 posições lá que, se as ler, sabe, realmente importa o que é dito, porque as palavras têm importância. Sabe, quando olha para o que Santiano disse no passado, aqueles que esquecem a história estão condenados a repeti-la. Não queremos repetir a história, não queremos o retorno do Memorando de Budapeste, não queremos que o Mix 1 ou 2 voltem. Os Estados Unidos é que irão garantir uma parte significativa disto. Jared Kushner, será este o plano Kushner? É isto desenvolver imóveis em Jersey City, Nova Jersey. Agora é diplomata internacional por casar com a filha do presidente. Tudo isto faz-me lembrar 3 homens que nunca cozinharam a tentar preparar um banquete. Isto é uma amadorice. Esses indivíduos, sabe, podem ser extremamente competentes em transações imobiliárias. Não sei exatamente o que o Mitriev faz, além de, sabe, qual é o seu ramo de atividade, mas eles não têm absolutamente nenhum conhecimento sobre como solucionar um conflito bélico. Eles estão a improvisar e a inventar coisas, mas, sinceramente, muito disso não faz sentido. A única coisa que se pode dizer é que, obviamente, Steve Witkoff, que tem estado a reunir-se com Vladimir Putin, o presidente da Rússia, tem ouvido e começou a perceber que esta guerra se resume a 3 aspectos principais do ponto de vista russo. Manter as armas ocidentais longe das suas fronteiras, devolvendo à Ucrânia a neutralidade que proclamou quando se tornou independente. Sem adesão à NATO, sem forças estrangeiras a apontar armas à Rússia a partir da Ucrânia. Em segundo lugar, os direitos dos falantes de russo, que foram garantidos em Minsk e que o general Kellogg simplesmente ignorou.
na mesma base em que os falantes de francês na região do Quebec possuem o direito de utilizar a sua própria língua e perpetuar a sua cultura, e, finalmente, algum tipo de ajustamento na arquitetura de segurança geral no continente europeu, para que a ameaça do Ocidente à Rússia e da Rússia ao Ocidente seja significativamente reduzida, se não completamente eliminada. E abordar essa situação como uma questão estritamente militar, imaginando que após 1 ou 2 décadas de declarações contínuas por parte dos russos de que uma movimentação para integrar a Ucrânia na NATO desencadearia uma resposta militar, depois expressando surpresa e afirmando que não houve qualquer provocação. Isso surgiu inesperadamente, e nesse ínterim, recusando-se a dialogar com os russos, assim como procedeu a administração Biden ao longo de 4 anos. Anthony Blinken, que era o secretário de Estado na época, nunca realizou uma reunião significativa com o seu homólogo Sergei Lavrov, nunca fez uma visita a Moscou, nem convidou Lavrov para vir a Washington. Não houve diplomacia. E parece que aqueles indivíduos que estão a tentar obstruir o progresso que esta proposta abrangente de 28 pontos representa, desejam garantir que não haja diplomacia no futuro. Aqui está a posição da União Europeia. Isto é quase ridículo e difícil de assistir devido ao que ela afirma. No entanto, aqui está a que seria a comandante em chefe das forças militares europeias, Ursula von der Leyen, a expor no domingo o assim chamado Plano de Paz da União Europeia. Chris, corta o número 7. Qualquer plano de paz que seja credível e sustentável deve, em primeiro lugar, cessar a matança e pôr fim à guerra, sem semear as sementes para um conflito futuro. Concordamos nos principais elementos necessários para uma paz justa e duradoura e para a soberania da Ucrânia. E deixe-me destacar 3 deles. Primeiro, as fronteiras não podem ser alteradas pela força. Em segundo lugar, como nação soberana, não pode haver limitações às forças armadas da Ucrânia. Isso deixaria o país vulnerável a futuros ataques e, assim, também comprometeria a segurança europeia. Em terceiro lugar, a centralidade da União Europeia em assegurar a paz para a Ucrânia deve ser plenamente refletida. A Ucrânia deve ter a liberdade e o direito soberano de escolher o seu próprio destino. Eles escolheram um destino europeu. Começa com a reconstrução do país, a sua integração no nosso mercado único e na nossa base industrial de defesa, e, em última análise, a adesão à nossa União. Continuaremos a colaborar com a Ucrânia, os nossos Estados-membros, a coligação dos dispostos e os Estados Unidos da América para progredir em direção à paz. O importante é avançarmos juntos como parceiros numa via unificada. Sabes, para todos nós. Falso. Acho que o Trump reconhece que estas pessoas são lunáticas quando se trata disto. Eles são verdadeiramente assim. Ela, Starmer, Meretz e também Macron. Sim, desejo afirmar que isto é verdadeiramente absurdo. Tudo o que ela menciona é ou um exemplo de idealismo extremamente irrealista, que ignora completamente a realidade que se desenrola diante dos nossos olhos, ou é simplesmente incorreto. Quero dizer, a ideia de que não pode haver restrições ao nível das forças num país é desmentida por uma longa história, não apenas pela história dos estados neutros na Europa, mas, por exemplo, houve todo tipo de acordos, o acordo sobre forças convencionais na Europa entre a União Soviética e a NATO, que fez exatamente isso, que tentou reduzir o nível de possível confronto ao impor limites ao número de forças. E a ideia de que, de alguma forma, a UE, os europeus, vão continuar esta guerra com ucranianos a morrer é desmentida pelo facto de que não têm nem o dinheiro nem a disposição. Eles não têm o dinheiro para financiar isso e não estão dispostos a colocar as suas próprias tropas em perigo. O que significa que toda a ideia de adesão da Ucrânia à NATO, que ela não mencionou, mas estava implícita em muito do que disse,
A Ucrânia tem a capacidade de escolher o seu próprio lugar no cenário internacional. Diga isso aos cidadãos venezuelanos. Quero dizer, realmente é simplesmente tão pouco realista. É verdadeiramente vergonhoso e resultará na morte de um número significativo de ucranianos que não desejam estar na linha de frente, mas que estão a ser forçados a ir para lá pelo seu próprio governo. O número de ucranianos que estão a morrer e a desertar excede o número dos que estão a ser recrutados. Com certeza, com certeza. Desejo que observe atentamente para o presidente. Certamente, ele não é o presidente Vladimir. Vladimir Zelensky articula o dilema complexo em que se encontra atualmente, um dilema no qual não estaria se Joe Biden e Boris Johnson não o tivessem persuadido a abandonar o Acordo de Istambul em 2022. Corte número 3. Este é um dos momentos mais difíceis da nossa história. A pressão sobre a Ucrânia está agora no seu ponto mais intenso. A Ucrânia pode agora enfrentar uma escolha muito difícil, ou a perda de dignidade, ou o risco de perder um parceiro-chave, ou 28 pontos difíceis, ou um inverno extremamente rigoroso. Os riscos mais difíceis e adicionais são viver sem liberdade, sem dignidade, sem justiça, e acreditar em alguém que já nos atacou 2 vezes. Quase me parece, e novamente, isto poderia ter sido para consumo político interno, como se ele preferisse dizer adeus aos Estados Unidos, em vez de reconhecer o inevitável numa mesa de conferência e permitir que o inevitável aconteça no campo de batalha ou nas ruas de Kiev. Bem, gostaria de fazer 2 pontos. Primeiro, a escolha não se trata entre a dignidade e a perda de um parceiro. O parceiro está a partir porque foi profundamente afetado por um súbito surto de realismo. A dignidade não é a questão. Mais território na Ucrânia e mais ucranianos mortos são a questão. E o segundo ponto que gostaria de salientar está relacionado com isso, né? Nomeadamente que a Ucrânia teve uma oportunidade, a Europa teve uma oportunidade, os Estados Unidos tiveram uma oportunidade de terminar esta guerra em várias ocasiões, começando com o projeto de tratado que foi elaborado em Istambul entre os ucranianos e russos em março de 2022. E houve outros momentos. Por exemplo, recordo-me do general Milley, que é o presidente do Estado-Maior Conjunto, argumentar que após o sucesso militar significativo dos ucranianos em 2023, deveriam procurar alcançar a paz. Em todos os momentos existiu uma oportunidade. A Ucrânia jamais perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade. A trajetória é extremamente clara. Se atrasar, a sua escolha é limitada. Elas não se expandem. E essa é a situação complexa que a Ucrânia enfrenta atualmente, que é o senhor Zelensky faça parte do seu futuro ou não. A sua população abandonou o país, muitos foram mortos. Existe um cansaço generalizado em relação à guerra. As pesquisas indicam que as pessoas desejam a paz. Querem falar com os russos. Alguns ucranianos mais radicais rejeitam a ideia de reconhecer que perderam território desnecessariamente. Se tivessem seguido os acordos de Minsk, essas áreas ainda seriam parte da Ucrânia numa base federal. Essa situação é uma verdadeira tragédia no sentido em que todos aqueles que são realistas conseguem perceber a que conduz o adiamento, e isso resulta em ainda mais sofrimento, mais perdas de vidas e opções ainda mais limitadas. Portanto, o tempo não está do lado da Ucrânia e deve parar de fingir que está. E tudo isto teve início com o golpe meticulosamente orquestrado pela CIA e MI6 no ano de 2014? Correto. Temos uma grande responsabilidade por iniciar o processo que levou a esta guerra. Quero expressar que não tomamos a decisão direta de iniciar a guerra, mas sem dúvida realizamos muitas ações que sabíamos, pois nos foi reiteradamente comunicado pelos russos que os conduziriam a tomar a decisão de entrar em guerra. Antecipamos que eles iriam entrar em guerra. No entanto, continuamos a seguir o nosso percurso e o resultado é a devastação de uma grande parte da Ucrânia.
e a diminuição gradual do Estado remanescente da Ucrânia a um território cada vez mais reduzido. Isto já durará muito. A Ucrânia transformar-se-á num país sem acesso ao litoral, sem uma costa no Mar Negro. Perderá Odessa e também perderá territórios no norte, que na verdade são habitados por cidadãos ucranianos que não desejam integrar-se na Rússia. Ao contrário do Donbas, que claramente deseja, ou da Crimeia, que o Billy almeja. Portanto... Desculpa, pensei que tinhas acabado. Não queria interromper. Bem, acho que já disse o que precisava dizer, que é que Donald Trump, independentemente dos seus defeitos, se concentrou inicialmente em tentar acabar com o massacre. Ele começou por se focar num cessar-fogo sem um plano de paz por trás. Ele apresentou uma proposta de paz que poderia levar a um cessar-fogo e também abordar as causas subjacentes, como Vladimir Putin menciona, deste conflito. Ou seja, se regressarmos ao comentário do padre Lyon para estabelecer uma base sólida para uma paz duradoura e a longo prazo na Ucrânia e em toda a Europa, porque a Europa está a ser profundamente dilacerada. A propósito, ela mencionou que a modificação de fronteiras através do uso da força é completamente inadmissível. Como é que ela justifica a separação do Kosovo da Sérvia? Claro, claro. Sabe, os 2 pesos e 2 medidas são aceitáveis até certo ponto, mas quando são transparentes e óbvios, não tem qualquer poder de persuasão. Embaixador Freeman, muito grato, meu amigo. Feliz dia de ação de graças para si e sua família. Esperamos vê-lo na próxima semana. Feliz dia de ação de graças para si e para todos que assistem. Grato.